Olá, queridos, boa noite a todos. Estou passando aqui para compartilhar com vocês a palavra do culto de hoje à noite. Hoje o Senhor falou conosco sobre Malaquias 4. Foi uma palavra muito forte, fala da vinda de Jesus. E nós tivemos assim um quebrantamento muito forte, a presença de Jesus muito poderosa no culto hoje, foi muito incrível. E uma das coisas assim mais importantes que foi muito impactante para mim, pelo menos, os últimos versículos que fala assim, ó, que o Senhor enviará o espírito de Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em algumas versões fala que se isso não acontecer, o Senhor não pode voltar. Então, eu quero pedir a todos que ore e peça, Senhor, converta o meu coração dos meus pais e dos meus pais aos meus. Se você é mãe, se você é pai, ore e fala, Senhor, converta o coração dos meus filhos aos meus, o meu coração dos meus filhos. Que nós possamos estar nesse lugar. Outra coisa que foi muito forte, no comecinho do capítulo diz assim, ó, obedeçam as minhas leis que foram dadas a Moisés. O texto de referência no Novo Testamento é Mateus 22, os versículos do 35 ao 37, se eu não me engano, que diz que o Senhor Jesus, ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com tudo que você possui, e o seu próximo como a si mesmo. Então, que essa palavra seja impressa nos nossos corações essa semana. Que você ame a Deus acima dos seus desejos, acima das suas vontades, acima dos seus planos, dos seus objetivos, dos seus projetos. Que você coloque Deus acima de qualquer coisa, dos seus filhos, dos seus pais, da sua família, do seu marido, da sua esposa. Que você coloque Deus acima de todas as coisas nessa semana. Que essa semana seja um dia após o outro, tendo Deus acima de todas as coisas, amando Deus acima de todas as coisas, seja qual for as definições e decisões que você tenha que tomar essa semana, né? Hoje é quarta-feira, então até quarta-feira que vem, que as suas definições sejam guiadas por essa definição, por essa declaração, por essa palavra, que você possa amar a Deus acima de todas as coisas. E o seu próximo como a ti mesmo, ele diz. Então, como eu posso amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Como eu posso servir o meu próximo se eu não consigo servir a mim mesmo? Como eu posso curar o meu próximo se eu não curo a mim mesmo? Como eu posso cuidar do meu próximo se eu não cuido de mim mesmo? Como eu posso servir, fazer qualquer coisa para o meu próximo se eu não faço por mim mesmo? Então, que você medite nisso, que você seja realmente inundado pelo amor de Jesus. Eu compartilhei aqui, né, com os irmãos que estavam presentes hoje, como foi para mim quando eu realmente entendi que eu não amava Jesus. Eu era adolescente, irmãos, e eu estava assistindo, na igreja eles passaram aquele filme da Paixão de Cristo, e eu lembro, irmãos, que eu vi assim todo mundo comovido, uns chorando, outros, né, contristados, e eu não chorei. Eu tive um pensamento no meu coração. Eu pensei assim, eu falei, Jesus, eu não entendo o seu sacrifício. Por que que o Senhor teve que morrer naquela cruz? Eu não entendo o porquê disso. Eu não te conheço, eu não te amo, eu não sei quem o Senhor é. Como eu posso amar alguém que eu não conheço, que eu nunca vi? Eu agradeço por esse sacrifício que você fez naquela cruz, mas eu não entendo por que que o Senhor fez isso. Mas eu lembro
que eu não tive nenhuma expressão assim de amor, né, de gratidão, mas eu lembro que eu tive uma definição no meu coração. Eu falei assim: Jesus, eu não entendo o porquê de tudo isso e eu não te amo, mas eu gostaria de te amar, eu gostaria de te conhecer. Eu lembro que eu desejei Jesus naquele momento e eu era só uma adolescente. A minha vida toda eu desejei conhecer Jesus, entender Jesus, entender o sacrifício de Jesus. Até o momento que eu passei por muitos momentos, muitos processos na minha vida e eu tive uma grande experiência com Jesus. Eu ouvi Jesus, eu vi o Pai, eu vi o Espírito Santo e eles falaram comigo plenamente. E eles me ensinaram tantas coisas, eles me falaram tantas coisas. E uma das coisas que eles falaram comigo, ele disse: você vai ensinar a minha igreja a ser igreja de verdade. Então, ao longo desses últimos anos, o Senhor vem me ensinando o que é ser igreja, o que é amar Jesus, o que é conhecer Deus, o que é falar com Deus, o que é ouvir a Deus, o que é realmente ser guiado pelo Espírito da verdade, o que é realmente conhecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo, amar a si mesmo. Tem sido um processo longo, árduo, e que eu desejo, né, montei essa comunidade para realmente compartilhar com vocês o que é realmente ser igreja de verdade, o que é realmente ouvir a Deus, ter o conselho de Deus na palavra, ter o conselho de Deus, ouvir a voz de Deus nos sentimentos, nos pensamentos, definir, discernir o que é Deus, o que não é, se é Deus que está falando, se não é Deus que está falando. E essa palavra foi uma palavra revelada, poderosa. Eu quero compartilhar isso com você, que o Senhor realmente manifeste na sua vida essa palavra, essas declarações. E uma das coisas que o Senhor falou comigo hoje, gente, eu estava terminando de organizar as coisas para o culto e eu falei: Senhor, o que que o Senhor quer falar conosco hoje? E o Senhor falou assim: eu quero falar com os meus filhos pessoalmente. Aqui em casa nós fizemos a prática do silêncio, ficamos todos em silêncios e esperamos e ouvimos a Deus. O Senhor falou comigo coisas incríveis. O Senhor falou com os irmãos que estavam aqui presentes, pessoalmente. Alguns compartilharam, outros não. Mas o Senhor chama você hoje. Eu não sei o que você está fazendo, não sei o que você vai fazer, não sei quando que você vai ouvir esse áudio, se você vai ouvir ainda hoje, nessa quarta-feira, ou se você vai ouvir amanhã ou algum outro dia, mas seja qual for o momento que você ouvir esse áudio, pratique o silêncio para ouvir o Senhor vai falar com você poderosamente. Ele disse: eu quero falar com os meus filhos, e se Ele quer falar com você, você só precisa parar para ouvi-lo como Samuel. O Senhor quer falar com você como Ele falou com Samuel. Então eu quero agradecer a todos que estão aqui, todos que quiserem também compartilhar o link da comunidade, compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas participem, estejam à vontade, pode mandar o link, eu vou mandar o link aqui para vocês compartilharem. Eu declaro uma semana abençoada, uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de desejo, de fome, de sede pela presença de Jesus, pela pessoa de Jesus, uma manifestação sobrenatural da pessoa de Jesus Cristo nesse dia, nessa semana para sua vida hoje. Em nome de Jesus, eu abençoo todos vocês, eu declaro as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Amém.